Boa noite a todos. E sexta-feira nós teremos aqui, sábado, nós teremos aqui o culto Mulheres Plenas. Quero convidar todas as irmãs a convidarem outras irmãs, solteiras e casadas, sábado, dia 13, véspera do Dia das Mães, aqui na nossa igreja, o culto Mulheres Plenas. E domingo nós vamos estar aqui com um culto especial do Dia das Mães. Então, domingo é um domingo muito especial para nós. E eu queria convidar todas as mães, e você vai convidar também outra mãe para estar aqui domingo sendo homenageada. E sexta-feira é a capacitação do Ministério CCA Kids. Então, você que é professor ou você que quer ser voluntário no Ministério CCA Kids. Então, sexta-feira, 19 horas, vai ter aqui uma capacitação com uma psicóloga e fonoaudióloga. Vamos orar nesse momento, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco através da sua palavra. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Eu coloco minha vida, cada irmão que está aqui. Também colocamos os que estão agora online nos acompanhando. Senhor, eu peço que a unção do Teu Espírito esteja aqui nesse lugar. Ó Deus, eu oro pela Tua presença sendo liberada agora aqui, Senhor. Que Tu possas ter liberdade nesse lugar, Espírito Santo, a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o teste da liderança. O teste da liderança. Então vamos abrir comigo no livro de Números. Números capítulo 17. Números 17. Nós vamos ler aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Ao versículo 10. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais. 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. É até o 9, na verdade não é até o 10 não, até o 9. Meus irmãos, nós temos aqui nessa passagem o teste da liderança, o teste da autoridade, porque se você voltar para o capítulo 15, para o capítulo 16, volte aí em sua Bíblia. A gente não vai ler, mas só para você entender o contexto. Se você voltar para o capítulo 16 de Números, você tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Então esses três se levantaram e começaram a questionar
a liderança, a autoridade de Moisés. Então eles disseram: não, será que só Moisés é que pode aqui falar em nome de Deus? Será que só Moisés, que é homem de Deus aqui no nosso meio? Será que a gente também não é? E eles começaram a murmurar, né? Então, se você ler capítulo 16, você vai ver que Deus teve que intervir naquele levante, naquele motim contra a autoridade de Moisés. Estavam questionando ali a autoridade de Moisés. E eu quero te dizer, como líderes, como pastores, né, como futuros líderes, muitas vezes nós temos que entender que a nossa autoridade, ela vai ser questionada. As pessoas às vezes vão olhar e vão dizer: não, quem é você? Será que é só você que tem autoridade? Será que só é você que tem comunhão com Deus? E a autoridade de Moisés foi confrontada por esses homens. E se você ler o capítulo 16, Deus se levanta e julga, a terra se abre, acontece ali um terremoto, a terra se abre e engole todos aqueles homens que haviam se rebelado contra Moisés, contra a autoridade de Moisés. E então parece que tudo está resolvido. Mas para Deus, não. Deus, ele faz questão de mostrar a autoridade dele na vida de Moisés e na vida de Arão. E é essa passagem que nós lemos aqui. O bordão de Arão floresce. Arão é o sumo sacerdote. Ele tinha uma vara, um cajado em sua mão. E era um pedaço de madeira. Provavelmente um galho retirado de uma árvore. Aquele galho provavelmente tinha sido, trabalhado, lixado. Então era um pedaço de árvore morto, certo? Era um galho de uma árvore na mão de Arão. E cada um dos líderes tinham também seus cajados. Então o Senhor, ele diz: olha, eu quero mostrar a vocês o princípio de autoridade. Eu quero mostrar para vocês o princípio de vida. Tragam, cada um aqui, traga os seus bordões. Cada chefe traga a sua vara, seu cajado. Então são 12 tribos, 12 cajados vão ser trazidos. E o cajado de Arão vai ser representado pela a tribo de Levi. E aí, meus irmãos, eles colocam esses bordões, esses cajados, veja aí comigo. No capítulo 17, verso 4, ponham esses bordões na tenda do encontro. Ou seja, a tenda do encontro era o lugar onde a presença de Deus estava. Então Deus está dizendo aqui: peguem os 12 cajados, as 12 varas, e coloquem agora na minha presença. Então nós temos aqui algo muito tremendo. Nós não exercemos a nossa autoridade de nós mesmos. A nossa autoridade, ela é delegada. O que é isso? Nós recebemos de Deus a autorização para agirmos. Nós fazemos em nome de Deus. Então esse princípio, ele precisa estar muito claro na nossa mente. Porque às vezes alguém pode estar pensando que está fazendo por conta própria. Eu sou pastor, eu sou um líder, eu sou um ministro, pela minha habilidade, pela minha capacidade, porque eu sou inteligente, porque eu fiz um curso, porque eu fiz teologia, não, porque eu tenho muitos dons, muitas habilidades, então eu estou fazendo na minha força. E o que Deus está aqui mostrando é que eles deveriam colocar diante do Senhor
diante da presença do Senhor, diante da arca da aliança. Então eu quero aqui, dar uma ênfase nesse princípio. Nós não podemos liderar na força do nosso braço. Nós não podemos nos auto-enviar. Nós não podemos nos autoconstituir líderes na casa de Deus. Por isso que a imposição de mãos, ela é importante. Porque a imposição de mãos significa que alguém que já recebeu imposição de mãos de outra pessoa está agora transferindo autoridade. Então eu não coloquei a mão sobre a minha cabeça e eu me consagro pastor, eu me auto-consagro líder na casa de Deus. Não. Houve um dia que eu e Cristiane nos ajoelhamos diante de uma liderança, e essa liderança impôs as mãos sobre as nossas cabeças e orou por nós, nos enviando como pastores. Mas essa liderança que orou por nós já tinha recebido oração de uma outra liderança, que recebeu de outra, e vai voltando, chega até onde? Até Jesus e os apóstolos. Amém? Até Jesus e os apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros enviados. Tanto que a palavra apóstolo significa enviado. Alguém que recebeu uma missão e foi enviado. Então, se você, na casa de Deus, se você quer exercer alguma liderança, qualquer que seja, pode ser liderança de células, pode ser supervisão, liderança pastoral, liderança de um ministério, eu quero te dizer, você não pode ir no seu nome. Você não se auto-envia, você não se autoconstitui. Está acontecendo isso muito, irmãos, agora por aí. As pessoas estão assim, Deu a loucura na cabeça das pessoas e elas se autoconstituem líderes sem que sejam enviadas, sem que tenham respaldo. Você não pode entrar numa guerra sem respaldo. Por exemplo, encontro com Deus. Por que a gente está orando e jejuando? Porque nós precisamos de respaldo no mundo espiritual. Porque nós estamos fazendo a obra de Deus, e a obra de Deus, ela é espiritual. Então, como é que você quer ir de peito aberto para uma batalha? Alguém vai para uma guerra assim, com a cara limpa, sem arma nenhuma, e de peito aberto e entra no território do inimigo? Vai, mas morre. Leva tiro, e alguma coisa catastrófica vai acontecer. Então, o que Deus estava mostrando aqui é que Moisés e Arão, eles não tinham se levantado a si mesmos. Foi Deus que encontrou Moisés no deserto, na sarça ardente, falou com Moisés. Moisés questionou, disse que não era capaz. E o Senhor disse, mas você vai. E Moisés insistiu. E aí o Senhor disse, então eu vou levantar seu irmão como porta-voz. Seu irmão vai falar, mas é você que eu levanto como libertador, como líder do meu povo para tirá-los do Egito. Então quem constituiu Moisés e Arão foi o Senhor. Então esse grupo aqui que questionou no capítulo 16, eles estavam indo contra o Senhor, porque foi o Senhor quem estabeleceu Moisés e Arão. Então quando alguém se levanta contra a autoridade delegada por Deus, está se levantando contra Deus. Não está se levantando contra a pessoa, porque a pessoa apenas foi enviada. A pessoa foi apenas comissionada por Deus. Então, por exemplo, quando alguém questiona a minha autoridade, digamos, como pastor, essa pessoa
ela está questionando, na verdade, Deus que me enviou. Porque eu tenho certeza que eu fui enviado por Deus para ser um pastor. Eu tenho certeza que eu recebi de Deus esse comissionamento, que veio através de homens. Deus não desceu do céu para me mandar, né, por sua voz direta, mas Ele me deu isso através de homens. Então, esse primeiro princípio que eu quero enfatizar aqui, você como líder de célula precisa entender esse respaldo que você tem. Você quer liderar uma célula, mas você precisa entender que você tem um respaldo, que existe alguém que te enviou. Por exemplo, quando nós vamos expulsar um demônio, eu sei que tem gente que tem pavor de endemoniado, né? Mas às vezes até eu desejo que um endemoniadozinho cruze o caminho de alguns crentes, né? É bom de vez em quando dar uma sacudida, porque às vezes os crentes estão tão no mundo aqui embaixo que se esquece que existe um mundo espiritual. Aí quando vê um endemoniado, epa, tem um mundo espiritual. O mundo espiritual existe. E o mundo espiritual é regido por leis espirituais. Então você vai expulsar um demônio, aí você chega lá, demônio, em meu nome, saia. Vai acontecer alguma coisa, irmãos? Não, pelo contrário, você corre o risco do demônio virar por cima de você e dar-lhe uma pisa, rasgar suas roupas ainda e deixar você pelado. Por quê? Porque você foi em seu nome. Você foi em seu nome. Então você não pode ir no seu nome. Você vai em nome de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Expulsamos demônios em nome de Jesus. Curamos em nome de Jesus. O que é isso em nome de? Quando eu digo assim, faça a minha oração em nome de Jesus, amém. Quando eu oro por alguém, seja curado em nome de Jesus. Demônio, saia em nome de Jesus. O que é que significa isso? O que é que significa essa expressão? Em nome de Jesus. Que você está autorizado por Ele. Que você está amparado no nome dEle. Quem foi na frente foi Jesus. Amém? E você está em nome dEle. Você está como embaixador dEle. Então aqui nós temos esse princípio da autoridade. As varas, as 12 varas foram trazidas e colocadas diante de Deus. Outra coisa que eu entendo aqui, irmãos, a gente nunca deve se defender da nossa autoridade. Tem alguém questionando, você não se defende. Quem defende você é aquele que te enviou. Amém? Quem defende você é aquele que te enviou. Eu vejo muita gente hoje nas redes sociais, pastores, né, líderes, brigando, se defendendo, né, descendo de nível, respondendo na mesma altura, porque foi questionada a sua autoridade. Então faça o seguinte: se alguém está questionando a tua autoridade, você vai e coloca isso diante de Deus, como foi feito aqui. Aqui no verso 4, né? Ponham esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Então eu não tenho que me defender. Eu não tenho que ir para a rede social me defender. E ficar batendo boca. E ficar, né? Não, porque eu sou homem de Deus. Me respeite. Não. Quem me respalda é o Senhor. Eu não preciso me defender. Mas estão dizendo mentira. Estão dizendo calúnias. Estão inventando coisas. Ok. Coloca diante do Senhor. Entrega a Ele. E deixe que o Senhor julgue a sua causa. Amém? O nosso Deus é um Deus de justiça.
O nosso Deus é um Deus muito justo. Eu sempre, quando eu falo de justiça e de um Deus justo, né, eu lembro do testemunho que Cristiane, de vez em quando ela conta esse testemunho, que ela foi injustiçada por alguém no trabalho, né, ela trabalhava aqui numa loja da cidade, uma loja aqui bem famosa, e ela foi injustiçada. Aí o que foi que ela fez? Ela só fez assim: Senhor, julgue minha causa, e colocou diante de Deus, porque ela tinha sido injustiçada, humilhada. Foi para o almoço, e quando ela voltou, a pessoa tinha sido demitida. E ela se assustou: Deus, mas eu não pedi para o Senhor demitir ninguém. Mas o Senhor deve ter dito assim: mas você pediu para que eu julgasse a tua causa, e como eu sou justo juiz, a minha decisão é que essa pessoa merecia a demissão. Veja como é sério isso. Quando eu entrego a minha causa diante do Senhor, Ele vai tomar, agora Ele vai fazer como Ele quer. Amém? Então quando você... Agora também não fique pegando de volta não, porque tem gente que entrega: Senhor, julga a minha causa. Aí depois: não, Senhor, licença, me dê aqui porque o Senhor está demorando muito. Agora eu vou fazer com as minhas mãos justiça. Não, você entregou, deixe nas mãos do Senhor. Pode demorar algumas horas, como foi o caso. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos. Às vezes demora até mais. Mas eu entendo que Deus está com aquela causa em suas mãos, aquela minha causa em suas mãos. Amém? Mas vamos continuar aqui. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Então quem nos respalda é o Senhor. Tem que se colocar diante da presença dEle. Entregar a Ele e deixar nas mãos dEle. Ok. Verso 5. O Senhor disse: olha, a vara que florescer, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Lembrem-se que o bordão era um pedaço de madeira morto, sem vida. Deus está falando aqui, queridos, de ressurreição. Na verdade, Deus me deu essa palavra, que é uma palavra que eu ouvi há 30 anos atrás. Eu li essa palavra há muito tempo atrás, e quando eu estava escrevendo sobre o poder da ressurreição, Deus me lembrou dessa palavra. O que nós estamos aqui é diante do poder da ressurreição, mas é o poder da ressurreição para comprovar a autoridade que alguém recebe de Deus, para comprovar que alguém foi chamado por Deus. Então, o homem que eu escolher, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, e assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Deus estava tomando a causa de Moisés e de Arão. Deus estava dizendo: olha, eles estão murmurando contra vocês, mas na verdade estão murmurando contra mim. E eu estou me levantando agora para julgar essa causa. Eu estou entrando nessa parada aí para dar um fim às murmurações. Vamos continuar. E aí Moisés então fala, o verso 6, pede para todos trazerem, cada um traga o seu bordão, traga a sua vara, 12, e entre as 12 estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. Então Moisés faz exatamente como o Senhor tinha dito. Agora o verso 8. E é aqui que eu quero falar, queridos, sobre essa expressão: no dia seguinte. Vamos dizer? No dia seguinte. Então, para o judeu, o dia começa com o nascer do sol e termina com o pôr do sol. Depois que o sol se põe, então, noite. A vara de Arão, junto com as outras varas,
foram colocadas de noite, porque no dia seguinte é quando vai ver o resultado. Aqui eu entendo que a vara passou a noite, a madrugada. E noite na Bíblia, madrugada na Bíblia, significa teste. Por isso que eu coloquei o nome dessa palavra de o teste da liderança. A nossa liderança, ela tem que ser testada. Se ela não for testada, ela não será aprovada. E se ela não for aprovada, ela não serve para nada. Nós precisamos ser testados, irmãos. Nosso chamado tem que ser testado. Aquilo que nós dizemos precisa ser testado. É muito fácil, eu vou terminar essa mensagem com a letra de uma música. E é muito fácil falar. É muito fácil falar. É muito fácil ter sonhos. Eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas eu quero te dizer, olhe para mim, a sua liderança, a minha liderança, o nosso chamado tem que ser testado por Deus. Nós temos que ir para a presença do Senhor e passar a madrugada. Madrugada fala de frio, fala de solidão, fala de escuridão. A madrugada é esse teste, é o inverno. O inverno que todo crente enfrenta. Mais cedo ou mais tarde, eu e você como cristãos, e não só é como líderes, como cristãos, enfrentaremos o inverno da alma. Uma mulher de Deus francesa, que viveu no século, ou foi 17 ou foi 18, a Madame Guyon. Madame Guyon, ela foi uma mística, ela tinha visões, ela tinha uma intimidade com o Espírito Santo muito grande. E a Madame Guyon, ela escreveu sobre o inverno da alma. Nos países de clima temperado, as estações são definidas, não é? Verão, outono, inverno, primavera e retoma. Verão, outono, primavera, e assim é esse ciclo de estações. Nós não vivemos em uma zona temperada, então a gente não tem as 4 estações do ano definidas. Vocês dizem, mas Garanhuns tem inverno. O que a gente chama de inverno, na verdade, é a estação chuvosa. Certo? Nós temos uma estação seca, que vai de outubro até março, abril, e temos uma estação chuvosa, que vai de abril até setembro, maio a setembro. Pastor, mas faz frio, isso é inverno, né? Mas, assim, eu teria que dar uma aula de geografia, mas assim, não é inverno, certo? O que nós temos na nossa região é uma estação chuvosa, que é as temperaturas mais baixas, e temos uma estação seca, com as temperaturas mais quentes, certo? Claro que nós chamamos de verão e de inverno e tal, ok. Mas não é como nos países de clima temperado. Nos países de clima temperado, logo depois do verão, tem uma estação intermediária chamada outono. As árvores perdem todas as suas folhas. Todas. As árvores ficam só com galhos e o tronco. Parece que elas morreram. Todas as folhas caem e tudo fica marrom e acinzentado. E então entra no inverno. E aí é quando cai a neve, né? E são 4 meses, 3 meses, né? Cada estação são 3 meses. São 3 meses onde parece que tudo morreu. E depois do inverno, então entra a primavera. Aí começa de novo. As árvores começam a brotar as folhas, a produzir flores, a produzir frutos. É a primavera que entra no verão, tudo verde, tudo exuberante, para novamente entrar em outra estação, onde perde tudo, onde tudo fica cinza, onde tudo fica marrom. Então, a Madame Guyon, ela escreveu sobre o inverno da alma. O que é isso? É uma estação que todo cristão passa, onde nós
aparentemente perdemos tudo. Você não tem sonhos, você acha que acabou, que Deus não tem mais nada na tua vida. É o inverno da alma, a noite escura da alma. Ela usa essa expressão também, a noite escura da alma. E eu já passei várias noites escuras da alma ao longo desses anos de caminhada com Jesus. Mas eu lembro, e eu vou falar da última noite escura, da penúltima noite escura da alma, que inclusive eu e Cristiane passamos juntos. Claro que temos vidas individuais diante de Deus, eu respondo por mim, ela responde por ela. Nossas vidas espirituais são individuais. Não tem essa história que porque eu sou casado, aí agora tudo acontece atrelado. Não, mas como ministério, como vida ministerial, nós entramos em uma noite escura da alma do final do ano de 2001. A primeira vez que nós trouxemos Gregório em Garanhuns foi em novembro de 2001. E ele profetizou, nos chamou para orar por nós e profetizou em nossas vidas e liberou algumas palavras que Deus ia fazer, que Deus ia levar, que Deus ia levantar e tal. A partir daquele momento nós entramos no inverno, na solidão, na noite, no frio. Fomos como esse pedaço de madeira para diante de Deus. Morremos. 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 foram anos de morte. Perdemos tudo. Falimos financeiramente, minha mãe morreu, eu fui demitido. Quer que eu conte mais? Entregamos, pedimos licença, na verdade não entregamos, mas pedimos licença do ministério. Não tínhamos mais ovelhas. Então foi um longo inverno da alma. Na verdade foi ministerial e nós passamos juntos esse processo. Porque era ministerial, não era apenas algo individual. Mas eu fui testado junto com o Cristiane, o teste da nossa liderança, o teste da nossa autoridade, o teste do nosso chamado. Fomos itinerantes por 2 anos, 2005 e 2006, a gente ficava viajando, ia para um lugar, ia para outro. Eu tinha um CD, eu achava que o CD ia explodir na parada gospel brasileira, que eu ia ficar famoso, que eu ia receber muita oferta, que eu ia receber muitos convites. E não aconteceu. Se fosse aqueles bolachão, LP, eu acho que eu ia ter que colocar os LP de calço, né, no guarda-roupa, né? Sobrou tanto que você vai, né, serve na mesa como bandeja, né? Teve viagem, Tiago lembra de uma viagem que a gente fez. Foi uma tragédia a viagem, tragédia. Eu fiz umas contas antes, né? E eu dizendo a eles, não, mas a gente vai receber uma oferta. Vamos lanchar, paramos no Rei das Coxinhas. Não se preocupe, que eu vou receber uma oferta e eu devolvo a vocês. Gente, nem dinheiro para combustível a gente recebeu de volta. Ficamos hospedados na Jocum comendo cuscuz 3 dias e 3 noites. E fui eu, o pastor Carvalho, tive tanta pena do pastor Carvalho, que toda a oferta que a gente recebeu, que foi uma sacola cheia de moeda, que dava uns R$50 de moeda, e mais umas flanelinhas, para a gente vender as flanelinhas quando a gente chegasse em Garanhuns. Flanelinha missionária. Eu tive tanta pena dele que eu dei tudo a ele. Não, pastor, você está numa situação pior do que a nossa. Porque ele tinha vindo de Fortaleza e de volta era R$300. Então assim, irmãos, se eu contar para você, fui para uma viagem no Juazeiro do Norte, quando eu cheguei em Serra Talhada, bati o motor do carro. Só que eu não sabia. Primeiro carro, não tinha experiência, continuei rodando com o carro. E a luz de óleo acendendo, eu digo, deve estar com defeito essa luz. Tascava óleo no motor, botei 5 litros de óleo no motor.
Quando eu cheguei em Juazeiro, na volta o motor explodiu. A gente teve que vir de táxi, o carro rebocado até Custódia. Eu não tinha como trazer de Custódia para cá. Gente, olha, todo tipo de experiência que você pensar, nós vivemos nesse intervalo de 2002 a 2006. Nós estávamos igual a essa vara de Arão, na noite, solitário, escuro. Alguns aqui nos acompanharam nessa época. Cleiton, Jamile, Manuel, pastora Cleo, são dessa época aí. Karine, Edinaldo. E assim, queridos, fomos testados na liderança. E aqui que eu quero chegar nesse ponto de dizer o seguinte: a vida só vai operar quando primeiro opera a morte. Primeiro você tem que morrer. Quando você morre, aí você chegou no ponto que Deus queria. É estranho isso, né? Mas eu escrevi aqui. Ela teve que passar a noite, a madrugada, ou seja, já era uma coisa morta, mas tinha que comprovar que realmente era morta. Passar pela escuridão para então ela florescer. E é interessante, porque no verso 8, veja aí, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, a vara de Arão, pela casa de Levi, havia brotado. Agora preste atenção na sequência. Tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Sabe o que significa isso aqui? Não. O ciclo completo de frutificação aconteceu em uma madrugada. Broto é quando estoura uma pontinha. Isso é broto. Mas aqui diz que produziu brotos. O broto cresceu e produziu flores. E as flores, porque a flor é o estágio anterior ao fruto. A flor é o fruto que ainda vai ser formado. Mas aqui nós temos as 3 etapas. Uma vara morta, sem vida, nela mesma não tinha vida, mas o poder da ressurreição atuou. E aquela vara morta brotou, pequenos brotos, os brotos se tornaram flores e as flores se tornaram amêndoas. Amêndoas é o fruto. O ciclo completo, gente, em uma noite. Poder da ressurreição. Amém? Como Jesus foi ressurreto dentre os mortos, em uma noite. Mas primeiro teve que morrer. Eu já tive que morrer algumas vezes. Algumas coisas que eu queria muito. E eu sinto aqui Deus dizendo a algumas pessoas aqui: isso que você está querendo demais, tem que morrer. Eu falei isso uma vez para alguém muito próximo a mim. Essa pessoa, ela ficava triste. De vez em quando ela ficava triste com alguma coisa, porque não acontecia do jeito que ela queria. É porque eu não posso dizer detalhes, porque como são pessoas muito próximas, aí se eu falar os detalhes vocês vão saber quem é. Eu não quero expor a pessoa, claro. Mas toda vez que acontecia uma coisa, a pessoa ficava triste. E ela se ressentia. E ela ficava chateada. Porque não estava saindo, não estava acontecendo do jeito que ela queria. Eu cheguei para ela um dia e disse: olha, no dia que essa coisa perder a força, perder a validade, no dia que isso não tiver mais importância para você, morreu, aí Deus vai produzir vida. Eu sei que isso é muito profundo, e tem gente aqui que ainda está num nível assim meio voador aqui. Não está conseguindo, você precisa mastigar mais isso. Você precisa ir para o Senhor e mastigar isso. Por quê? Porque talvez está muito vivo
Você deseja muito. Não, eu quero ser um pastor. Eu vou ser um pastor. Eu quero ser. Pois enquanto isso estiver vivo dentro de você, dessa forma, é porque é uma linha muito tênue, gente. É uma linha muito fina. Porque o apóstolo Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. E como é que eu estou dizendo que se você deseja, vai ter que morrer primeiro? É uma linha muito fina. Mas às vezes nós estamos desejando muito uma coisa, mas é na nossa força. Essa é a diferença. Aquele que deseja o episcopado, aquele que deseja a liderança, aquele que deseja o pastorado, excelente coisa deseja. Mas tem que desejar morrendo para isso. Pastor, prove esse princípio nas Escrituras. Para que a vida brote, primeiro tem que haver morte. Abraão e Isaque. Deus, Pai e Jesus. Para mim são os exemplos maiores. Porque Abraão e Isaque apontam para Deus Pai e Deus Filho. Deus tinha dado uma promessa a Abraão: você vai ser pai de nações, você vai ser pai de multidões, em seu nome as famílias da terra serão abençoadas. Então ele tinha uma promessa. A promessa foi aguardada, até que um dia a promessa nasceu. Isaque, o filho da promessa. Mas um belo dia Deus chega para Abraão e diz: me entregue seu filho. Vá até a terra de Moriá e sacrifique seu filho, o único filho que você tem. Por que Deus fez isso, irmãos? Maldade? Porque Deus é sádico? Por que Deus fez isso? Porque tinha que morrer para Abraão. Sabe por quê? Porque a promessa, ela não pode ser maior do que Deus. O teu desejo de servir a Deus não pode ser maior do que Deus na tua vida. Porque se o seu desejo de ser pastor, de ser um líder, de ser um ministro de adoração, de ser isso, de ser aquilo, for maior, então isso é um ídolo. E Deus não vai dividir a glória dele com nada. Não, eu quero ser um pregador. Se isso está maior do que Deus na sua vida, vai ter que morrer. Ou você entrega do altar do sacrifício, da renúncia, ou isso nunca virá à existência na sua vida. Gente, sabe por que o CCA nasceu? Porque para mim e para a Cristiane, tudo tinha morrido. Só eu, Cristiane e Deus. Na época nós não tínhamos pastores nem discipuladores. Só nós três. Sabemos o nível de morte, o nível de entrega. O CCA só nasceu porque nós tínhamos morrido. Eu não tinha mais esperança nenhuma. Eu não tinha mais expectativa nenhuma. A gente estava falido financeiramente. Eu dizia: Deus, como é que nós vamos ser pastores falidos? Isso é uma vergonha. Nós não vamos envergonhar o teu nome. Eu morava na casa do meu pai nessa época. Eu fui morar na casa do meu pai por 9 meses, tempo de uma gestação. 9 meses sendo sustentado pelo viúvo. Toda a nossa vida se resumiu em um quarto. Nós pegamos nossos móveis, colocamos umas coisas na garagem da mãe de Cristiane, outras coisas na casa da irmã dela. O nosso sofá super chique, que a gente amava tanto, pôs o rato na casa da irmã de Cristiane e fez um buraco no sofá. Até o sofá não escapou da morte. É sério. Porque quando Deus quer realmente, Ele faz. Nós fomos humilhados ao pó. Eu ia para o supermercado com uma calculadora para fazer compras calculando. Cristiane, pare. Por quê? Não, porque já chegou no valor.
Sabe, essa morte, ela tem que operar em nossas vidas. Quando tudo perde o sentido, o valor, e só Deus resta, aí ele diz, agora eu vou operar a vida. Então, quando Abraão sacrificou Isaac, Deus não permitiu que Isaac morresse, mas Isaac foi sacrificado. No coração de Abraão, Isaac foi sacrificado. Porque o escritor aos Hebreus diz que ele cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaac dentre os mortos. Então ele sacrificou. Ele entregou. E aí Deus disse, pronto, agora eu sei, Abraão, que você me ama, que você me teme. Você vai ser um pai de uma grande nação. Em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através de você, o Messias virá, Abraão. E foi assim que Deus fez com Jesus. O poder da morte. A morte que operou a vida. Vamos para o Evangelho de João, eu já estou terminando. Evangelho de João, capítulo 12. Verso 23 a 25. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como é que o Filho do Homem vai ser glorificado? Eles achavam que era sendo elevado como Messias, um revolucionário que vai acabar com o Império Romano. A Jesus, em verdade vos digo. Vocês querem saber como é que o Filho do Homem vai ser glorificado? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Se você está amando mais você do que Deus, se os teus sonhos estão maiores do que Deus, se esse desejo, tem alguém aqui com um desejo muito grande de servir a Deus? Tem alguém aqui, e eu estou falando para alguém aqui mesmo, tá? Não é só uma suposição, não. Você tem um desejo muito grande de servir a Deus, mas esse desejo ele é maior do que Deus. Esse desejo vai ter que morrer, para que então a vida opere e você possa então servir a Deus. Deus tem que ser tudo em você. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia, aquele que aborrece, aquele que entrega, aquele que renuncia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Amém? Eu mandei um link, eu não sei se o pessoal recebeu. Coloca para mim. É um link de 1 minuto e pouco, mas que mostra a semente morrendo. A semente morreu. A casca ela é rompida. As raízes primeiro descem, para depois a vida brotar. Olha, a raiz desce primeiro, para depois. Está escondido. Olha aí, ó. Está escondido. Ninguém está vendo. Olha que poder. A vida está na semente. Está latente. A vida está dentro. Mas a vida só sai quando a semente morre. Como é que a semente morre? Encharcada no solo. Umidade apodrece a casca. Então, a casca é rompida, né? O vídeo vai ficar repetindo, mas é isso, é simples. É simples. Você pega uma semente, coloca ela, a gente já fez isso quando era criança, né? Num chumaço de algodão úmido, coloca ela lá. Depois de alguns dias, o milho, o carocinho de feijão vai ter brotado. Por quê? Porque a umidade apodrece a casca. E a semente, simplesmente, ela morre. A semente morre. Mas quando ela morre, ela libera a vida que já está lá dentro. Certo? Então, para nós liberarmos a vida de Deus,
só quando a gente morre para nós mesmos. A gente morre para os nossos sonhos. A gente morre para aquilo que a gente queria tanto. Eu falei da penúltima morte, né? Do penúltimo inverno da alma que nós passamos de 2002 a 2006, para que a vida nascesse em 2007. Mas agora, 2020, 2021, foi outro inverno da alma. Pelo menos para mim, né? Eu acho que foi uma experiência diferente para a Cristiane. Mas eu passei outro inverno da alma. Eu morri. Pessoas saíram da minha vida que eu não queria que saíssem, mas eu tive que deixá-las ir. Isso é uma morte. Porque tem gente que você diz, não, eu vou com essa pessoa até a volta de Jesus. E não foi. Tinha outro caminho. É uma morte. Você liberar, você processar. Certo? A outra morte que eu experimentei nesse processo, 2020, 21, 22, um pouquinho ainda, mas foi com relação à igreja. Porque eu achava que tudo estava muito certinho, funcionando, MDA, célula, discipulado, tudo, né? O mecanismo. De repente, o mecanismo é bagunçado. De repente, as pessoas mudam. Tem gente que não quer mais. E aí? E o mecanismo? Não estava tudo certinho? Não era um botão que a gente apertava e tudo ia? E eu vi o CCA passando por esse processo. De Deus mostrando que, ok, que vocês tenham célula, discipulado, MDA, o problema não é ter isso. O problema é quando isso ocupa o lugar do Espírito Santo. Porque quem traz crescimento é o Espírito Santo. Então vocês precisam depender, Deus falando comigo, né? Do Espírito Santo. Vocês podem ser muito bons, vocês podem ter equipamentos, tecnologia e tudo mais, mas a vida quem dá sou eu. Vou terminar com essa música, Juan Carlos Alvarado. Em espanhol eu traduzi. Tá a letra aí? É porque eu tinha traduzido em português, mas não deu tempo de eu enviar. Não basta somente cantar, não basta somente dizer. Não é suficiente somente querer fazer, é necessário morrer. Não basta somente sonhar. Não basta somente pedir, não é suficiente somente querer ter, é necessário morrer. E o coro da música diz: dá-me tua vida, esse tipo de vida que sabes dar. Dá-me tua vida, eu quero viver somente para ti. Dá-me tua vida, ressuscita-me em ti, eu quero viver somente para ti. Então, gente, não é suficiente a gente ter planos, sonhos, desejos. Tudo isso tem que ser levado ao altar do sacrifício. Quando nós entregamos e dizemos, Deus, nada disso é maior do que o Senhor. O Senhor é maior. A vara de Arão floresceu na madrugada. Produziu brotos, flores e amêndoas. No dia seguinte, quando Moisés entrou no Santo dos Santos, só a vara de Arão tinha florescido. Todas as outras estavam mortas. Como eram? Eram varas mortas, continuaram mortas. A vara de Arão era como se fosse uma árvore. Apesar de nela mesma não ter raiz. Ela não era uma árvore, mas Deus produziu vida. Pegaram a vara de Arão, mostraram a todo mundo. Ei, olha aqui, ó. Deus mostrou quem é quem. Deus mostrou aqui, viu? Quem tem chamado? Quem foi levantado por Deus? Olha aqui, a vida operou na morte. E a Bíblia diz que a vara de Arão foi colocada dentro da Arca da Aliança, junto com o pote do maná e com as tábuas da lei. Essas três coisas ficaram dentro da Arca da Aliança. Vamos orar?
Vamos, gente, vamos ficar em pé. Depois que eu passei o trator sobre vocês. Demolidos, nocauteados. Mas eu quero te dizer, a vida que brota de Deus é linda. É linda. Gente, quando o CCA nasceu, eu e Cristiane, a gente ficou como quem sonha. A gente ficou, meu Deus, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 5 anos. E Deus fez a igreja nascer naquele domingo. Ficamos como quem sonha. E foi Deus que operou. Eu tinha certeza que era Deus fazendo aquilo. Não éramos nós. Da mesma forma, agora, depois desses, para mim, 2, 3 anos. 2, 3 anos de inverno novamente, da alma. Mas desde o ano passado, né, que nós temos experimentado, né, vida. Nós temos experimentado cultos com a presença. O encontro com Deus do ano passado foi lindo demais. Tantos testemunhos. Eu sei que esse também não vai ser diferente. Nos cultos, nas entrevistas do batismo. Eu faço questão de fazer as entrevistas. Sabe por quê? Porque as pessoas vão me contando o que elas estão recebendo de Deus, o que elas estão experimentando. O que Deus está fazendo, que às vezes a gente nem sabe o que Deus está fazendo. Testemunhos poderosos de transformações, de mudanças, salvação. A vida está brotando. Amém? A vida está brotando. Quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Eu sei que muitos aqui estão nesse processo. Mas eu te dou um conselho. Não resista. Se você resistir é pior. Renda-se. Renda-se. Diga, Senhor, eu me rendo à tua vontade. Se é o inverno da alma que tu queres que eu passe, eu vou, Senhor, enfrentar o inverno da alma, louvando, adorando, cantando e esperando o dia da ressurreição. À noite, como diz o Salmo, o choro pode durar uma noite. Para a vara de Arão, o choro durou uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E no dia seguinte, a vara de Arão estava florescida. Fale com o Senhor agora. Eu acho que esse momento é o momento de você orar. Você orar por você. Porque só você sabe, né? Os processos que você tem passado, enfrentado. Então é o momento de você orar. Fale com o Senhor antes de nós encerrarmos. Antes de nós terminarmos esse tempo aqui de ministração. É um momento entre você e Deus. Fale com Ele agora e diga, Senhor, eu não vou resistir ao teu processo. Eu vou ser como essa semente, Senhor. Se puder colocar o vídeo da semente, deixa rodando. Deixa rodando o vídeo da semente. A casca sendo rompida. A raiz primeiro descendo. A primeira coisa é que a semente, quando rompe a casca, a raiz desce. Para depois, o primeiro brotinho subir. Mas primeiro a raiz desce. É isso que Deus está querendo, irmãos. Nos tirar da superficialidade. Vamos admitir que a gente é muito superficial. Muito superficial. E Deus está querendo nos aprofundar. Nos aprofundar. Fale com o Senhor. Eu vou encerrar assim. Você falando com Deus e a gente encerra. Porque esse momento é tão pessoal. Para aqueles que entenderam essa palavra. Eu sei que essa palavra ela não é uma palavra de fácil digestão. Não é leite. Essa palavra, gente, é feijoada, é churrasco, assim, é carne pura. Você comendo e demora um pouquinho para digerir. Quando você come fruta, com 20 minutos, você está com fome de novo. Porque é fácil digestão.
mas tem alimentos que são mais lentos. Eu te aconselho você pegar e ler em casa os textos que eu li aqui. Números 17, João 12. Leia a história de Abraão, Isaac, Gênesis 22. Eu também ia falar de José. José tinha muitos sonhos, mas ele teve que morrer para todos os seus sonhos e depois ser levantado como primeiro-ministro do Egito. Senhor, eu sei que essa palavra é liberada, Senhor, e ela primeiro fala comigo. Eu não estou pregando aqui, Senhor, algo que eu não tenha experimentado. Eu e Cristiane temos experimentado o poder da ressurreição brotando onde havia morte. Só nós sabemos e o Senhor sabemos, Senhor, esse processo de morrer para si mesmo, Senhor, e dia a dia nós estamos dizendo, dia a dia eu morro, dia a dia eu tomo a minha cruz, dia a dia eu nego a mim mesmo e eu sigo o caminho de um verdadeiro discípulo. Dia a dia eu morro para mim mesmo, para aquilo que as pessoas estão falando, que são mentiras, calúnias, para aquilo, Senhor, que as pessoas estão criticando, aquilo que as pessoas não entendem em nossas vidas, aquilo que as pessoas acham que é muito simples, que é muito fácil chegar até aqui onde nós chegamos. Senhor, nós nos recusamos a ouvir essas vozes. Queremos só ouvir a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Vamos declarar e terminar dizendo: o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Enquanto você canta, olhe para essas sementes. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e a fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Colocando os olhos do Senhor, a gente pode se alegrar. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Vamos terminar declarando: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a nossa certeza. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Salmo 30, verso 5. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quando você cantar isso, você vai lembrar da vara de Arão, passando a noite toda, florescendo no dia seguinte. Choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria, aleluia. Oh, eu creio, Senhor, na sua palavra. Aplauda o Senhor nessa noite.
Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Vamos seus grupos de setor rapidinho. Eu me estendi um pouquinho mais